Nesse vídeo eu vou contar como foi o terceiro trimestre de gestação, então essa reta final da gravidez. Foi no final do 6º mês, chegando ao terceiro trimestre, que eu me senti fisicamente grávida, por conta dos sintomas que eu tive, as mudanças do corpo e tudo mais. A partir de 28 semanas, eu senti que a barriga cresceu muito, então a cada semana era muito perceptível esse crescimento. Foi no terceiro trimestre que eu registrei mais fotos. Eu fiz fotos em casa mesmo, em alguns lugares, passeios com o Vitor. Nesse trimestre eu senti muita azia, então a partir do 7º mês surgiu esse sintoma. Geralmente, depois de algumas refeições, principalmente almoço, janta, eu sentia um incômodo, durava pouco tempo, mas às vezes acontecia 1, 2 vezes por dia, então era um pouco chatinho. Depois, ali no 8º mês, parou, percebi assim que eu não estava tendo mais azia, e chegando ao 9º mês, aí voltou, não com tanta intensidade, acontecia poucas vezes, mas mesmo assim me acompanhou mais um tempinho. Eu tive outros sintomas, enjoos, tudo mais, como eu já relatei em outros vídeos. Então o que ficou mais marcado em relação aos sintomas foi essa questão da azia nesse último trimestre. O que aconteceu também nesse terceiro trimestre eu achei muito interessante. É o quanto eu tive que me adaptar para fazer algumas tarefas simples do dia a dia, como por exemplo se eu tinha que me abaixar para pegar alguma coisa do chão, pôr o tênis, era uma coisa muito difícil, não parecia mais um movimento espontâneo, era algo que tinha que ser pensado, né, de um jeito que não fosse desconfortável, que não apertasse a barriga para conseguir chegar no pé. Então, quanto mais pro final da gestação, esses movimentos foram ficando mais difíceis, e era uma coisa tão básica do dia a dia que a gente faz sem pensar. Então, com o avanço da gravidez, é algo que a gente tem que ir se adaptando para conseguir realizar essas tarefas. As caminhadas também foram ficando mais lentas, conforme passa o tempo, o corpo fica mais pesado, eu fiquei mais cansada, então vai faltando fôlego, eu preciso fazer mais devagar as atividades. E também com o crescimento da barriga, as pernas ficam um pouquinho mais afastadas, então tem que adaptar a forma de caminhar. O que eu senti de dificuldade também foi para dormir à noite. Então, várias vezes eu acordava sem encontrar uma nova posição para dormir. Às vezes eu sentia um pouco de dor na lombar, ou sentia que se eu virasse para um lado ou para o outro ia apertar a barriga. Então, era difícil voltar a dormir. E eu li em alguns lugares sobre maternidade que esses momentos que a mãe acorda à noite é para se preparar para quando o bebê chegar. E eu acho que eu acredito nisso mesmo. E várias vezes eu acordava e pensava o que eu estaria fazendo se a Maitê já nascesse, então se eu ia estar amamentando, trocando fralda ou só ali dando atenção. E eu sei o quanto vai ser cansativo. Eu aproveitava para dormir mais um pouquinho ali, descansar o corpo, mesmo que eu não conseguisse dormir. E chegando ao 9º mês, ali no final, eu comecei a acordar sempre às 5 da manhã. Assim, entre 5 e 6 da manhã eu acordava sem sono. Então, várias vezes eu ficava deitada, tentando descansar mais um pouco, mas me incomodava porque era um tédio, assim, de ficar ali na cama. Eu acordava, ia no banheiro, tomava uma água, voltava a deitar. Mas eu comecei alguns dias a me levantar, a fazer alguma coisa em casa e depois eu voltava a dormir. Estava mais disposta ao longo do dia, porque os dias que eu ficava deitada das 5 às 6 acordada, depois de manhã eu sentia muito sono e eu seguia dormindo. Aí eu sentia que eu perdia a manhã toda. Então, acordar ali naquele período às 5 da manhã, pelo menos eu conseguia fazer alguma coisa em casa e depois eu me sentia mais disposta. E se eu achava que a Maitê mexia, eu não imaginava o que seria nesse último trimestre, principalmente o 8º e 9º mês, em que ela estava maior, mais forte, então o movimento era bem marcado. Eu conseguia ver bastante a barriga mexendo, então às vezes era no mesmo lugar, ficava como se fosse uma contraçãozinha ou aquelas ondulações na barriga mexendo. Até a 30ª semana eu sentia que ela tinha uma rotina, então mexia de manhã, depois do almoço, à tarde. Às vezes eu sentia mexer bastante também quando eu estava dirigindo. Mas depois disso, a partir da 30ª semana, não ficou tão marcada essa rotina, era mais aleatório. No 8º, 9º mês, é praticamente o tempo todo, bem forte esses movimentos. Às vezes dói um pouco,
mas eu sempre acho bem interessante esse momento de sentir ela mexendo. E o que me marcou muito também nesse último trimestre foram as consultas com obstetra. A consulta que eu tava com 24 semanas ainda no segundo trimestre, o meu médico obstetra pediu para eu já ir lendo e pensando sobre o plano de parto, pra gente ir conversando nas próximas consultas e alinhando pra quando chegasse o momento. Então pra mim foi um choque, porque eu não estava preparada ainda pra pensar nisso. Parecia que faltava muito tempo ainda. E logo nas outras consultas a gente já estava falando de parto e já estava chegando na reta final, então realmente passa muito rápido. O terceiro trimestre foi cheio de emoções, tarefas e reflexões sobre a gravidez e a maternidade. Então, principalmente quando cheguei nas 36, 37 semanas, que eu percebi que já estava na reta final, e em torno de 2 semanas a um mês a Maitê já iria nascer. Então, restava pouquinho tempo para aproveitar a gestação. E eu gostei muito de estar grávida. Sabendo que já era a reta final, eu já comecei a sentir saudade da barriga, dessas sensações. Na semana 38 eu fiz o último ultrassom e a cada consulta eu percebia que era a penúltima ou poderia ser a última consulta, conforme a semana que a Maitê nascesse. Então eu quis aproveitar bem cada momento. Tá sendo uma ansiedade grande esperar ela chegar. Eu tô finalizando o vídeo com 40 semanas e um dia. Então, na última semana, a cada movimento mais forte que eu sentia na barriga, uma dorzinha, eu pensava se era o dia que ela ia chegar, mas ainda estamos aqui esperando. Tá sendo um trabalho de paciência, de espera, mas ela já tá prontinha, tá tudo certo pra ela nascer. Então, estamos aguardando. E eu quis registrar esses momentos importantes da gravidez, por isso eu fiz esse vídeo do terceiro trimestre, assim como os outros do primeiro e do segundo trimestre. Eu espero que tenham gostado.